por favor. 112. Essa aqui página, hein? Sei não. Aqui a gente estava na 110. A gente vai para 112, porque na 110, na 111, tem uma pergunta que eu já fiz ontem. Ai, essa aí é... Olha aí. peraí, esse Marconi, não chegou aqui a imagem ainda não, peraí. Essa mesmo. Pronto. Aí eu tô aqui na aula de inglês, viu? Certo. Então, olha só. A gente está vendo as ideias e crenças como base do absolutismo. Então, ele diz, para estabelecer e sustentar regimes absolutistas, os monarcas precisavam de um apoio dos nobres e da burguesia e do clero e da submissão do conjunto de população. Não estou fazendo pergunta não, estou só lendo, viu? Alguns historiadores destacavam que, desde a forma das monarquias medievais, o poder dos monarcas era considerado sagrado. Os reis absolutistas teriam se aproveitado dessa antiga crença para reforçar ainda mais sua autoridade. Precisando também de teorias que justificassem seu poder e que defendesse a ideia de que somente um rei forte poderia solucionar os problemas da sociedade, esses pensadores ficaram conhecidos como teóricos do absolutismo. Então, o precursor desses teóricos foi o florentino Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527, o autor do Príncipe e da ideia de que o Estado é mais importante que os indivíduos. Para Maquiavel, somente um rei dotado de poderes absolutos poderia superar os conflitos públicos e construir um Estado único. Então, olha só, esse textinho eu vou tirar a pergunta desse texto. Esse assunto que a gente está voltando é todo assunto de prova. Viu? Então, eu vou perguntar. Daqui, deixa eu ver. Quem foi o precursor? A pergunta já vai começando. Quem foi o precursor? Quem foi o precursor desses teóricos Quem foi o precursor teóricos? O Florentino. Quem foi o precursor desses teóricos? O Florentino. Esse Florentino é porque Nicolau Maquiavel era de Florentina, lá de uma cidade francesa, viu? Aí o Florentino, porque música e tudo, aí ficou conhecido como isso. Lá na cidade francesa. Aí eu estou perguntando quem foi o precursor desses teóricos? O Florentino, porque o Florentino também se refere a ele. Então, quem foi esse precursor? Nicolau Maquiavel. Maquiavel. Vamos botar tudinho? Por quê? Porque vai que caia um pedaço desse texto na prova, e vai que caia uma pergunta dessa na prova, e aí você já sabe. Aí você bota Nicolau Maquiavel, que de 1469 a 1522, autor do Príncipe e da ideia de que o Estado, vamos botar tudinho, até Estado unificado centralizado. Até onde? Não, bota até indivíduos, somente, tá bom, até indivíduos. Nicolau Maquiavel, você bota até indivíduos, tá bom, aí. Essa pergunta cair na prova obrigatória escrever tudo isso?
A prova vai ser de marcar X, porém as perguntas podem cair, Ah, tá. viu? Vai ser um 15, professora, no curso de aula? Vai ser de marcar X. Então, um 15 Aí eu faço assim, no... eu faço a pergunta, eu posso fazer, por exemplo, se eu botar esse texto todo na prova e botar questões A, B, C e D. Aí você sabendo pelo menos esse texto aí, você vai sabendo, né? O Sim, eu tô ABC. falando tipo um questionário no Google Sala de Aula. Não, não vai ser questionário, não. Vai ser tipo simulado. Certo. Sabe, você não lê e marca o X na alternativa certa? Mas eu tô perguntando assim, se essa senhora vai botar esse tipo simulado no Google Sala de Aula, a gente vai pegar na escola. Marconildo que vai Não botar. vai É ser, Marconildo. É não vai ser no Google Sala de Aula. Aí vocês vão entrar Marconildo. lá no dia e vão fazer pelo Google Sala de Aula. Nada de ir na escola, não. É Certo. verdade, não. Fechou. Certo? Vai ser tipo um linkzinho. Pode ser pelo link, pode ser pelo formulário Google do Sala de Aula. Google Sala de Aula. Mas a gente vai usar o Google Sala de Aula, viu? É, a escola ninguém vai agora, não. Isso. Tchau. Eu já terminei. Terminaram? Sim. Eu já. Todos terminaram? Aí, Marconildo, se todos Não, também terminaram. não. Tá certo, tá certo, tá certo. Terminei. Todos terminaram? Eu acho que sim. Então, Marconildo, a gente vai para a página 115. Porque o Estado absolutista, no francês, eu já fiz, Guerra dos 100 anos, não precisa. Página 115, a isso, consolidação. O Estado absolutista francês. A próxima. É a próxima. É aí. Pronto, aí. Então, dessa página aí, né, a consolidação do absolutismo na França, eu vou ler um pedaço e aí a gente vai ver e eu fazer como a pergunta. Ele diz que eita, misericórdia. Alô? Ai, doeu meu ouvido. Estou dando aula. Estou dando aula. Também. Isis, atenda aqui, por favor. Viu? A consolidação do absolutismo na França. Então, olha só. Eu digo, as disputas religiosas entre hugonotes, então atenda os celulares, e católicos ameaçavam a unidade da França. Para tentar pacificar o reino, Henrique IV, 1553, eu estou só lendo, viu? Henrique IV, 1553 a 1610, rei francês da dinastia Bourbon, promulgou o Edito de Nantes. O documento concedia liberdade de culto aos protestantes franceses.
Então, eu vou perguntar a vocês, o que foi o Edito de Nantes? Não tem, olha, esse negrito aqui, Edito de Nantes. O que foi o Edito de Nantes? Qual é a pergunta? O que foi? O que foi o Edito de Nantes? Terceira pergunta. Quem? Edito de quem? O que foi o Edito de Nantes? Tá aqui em cima, olha, esse negrito que tá aí no livro. O documento concedia a liberdade de Aí, o que foi o Edito? culto Aí às você bota... Não, você não bota... protestos. Oi? O documento, aí você bota assim, documento que concedia liberdade de culto aos protestantes franceses. Viu? Terminei, professor. Terminado, posso passar adiante? Será que alguém ainda está fazendo? Terminei. Isso. Então, vamos adiante. Pode passar. Pode fazer a próxima pergunta. Próxima pergunta. A França ajudou, deixa eu ver se bateu o Habsburgo nas lutas holandesas pela independência da restauração. Então, eu não vou... Vai ser daí não a pergunta. Deixa eu ver. Porque ó, eu fiz um esboçozinho para mim aqui, aí eu quero ver de onde eu vou tirar a pergunta. Edito de Nantes, a gente já fez. 1580, 1580, 1640. Marcondes, tu passa a página aí adiante, por favor. Marcondes, a página embaixo do mapa. Vai ter pergunta daí, do desmatelamento. Isso. Então, aqui, ó, o desmatelamento do poderio dos Habsburgo. Entre 1580 e 1540, Portugal foi anexado pelo Habsburgo, a coroa espanhola, formando o que ficou conhecida como União das Coroas Ibéricas. Então, pergunto a vocês, o que ficou conhecido como a União das Coroas Ibéricas? Você bota o que ficou conhecido. Número 4. O que ficou conhecido. O que Ficou conhecido. conhecido. Qual a pergunta? A pergunta é assim, o que ficou conhecido como a União das Coroas Ibéricas? União Das Coroas Ibéricas. Peraí, por que ficou conhecido? O que ficou conhecido como a União das Coroas Ibéricas? A resposta é a coroa até espanhola. restauração. Não, olha, vai ser ela. Mas aí como é que você daria a resposta? A coroa Foi espanhola. anexado pelos Habsburgo a coroa espanhola. Formada, Não precisa botar não, foi formando. conhecida como União das Coroas Ibéricas. Não, você não vai repetir a pergunta.
que ficou conhecido. Aí você vai botar. Você pode até começar aqui, aí você pode botar assim, no lugar de foi em 1580 e 1540, Portugal foi anexado pelo Habsburgo à coroa espanhola. Aí você dá uma vírgulazinha, um ponto, aí pode, se quiser, você pode botar. A independência só veio em 1640, com um movimento chamado Restauração, porque eles de 1580, mas só veio em 1640, tá vendo? Quer dizer, durante todo o tempo eles ainda estavam, né, em movimento para essa coroa chegar, não é isso? Mas aí só veio, ó, com o movimento você bota, viu? Coloca só tem restauração. Mas você está em restauração, você não precisa repetir a pergunta, viu? Você faz assim. Você pode dizer que entre 1500, você pode começar daí, você pode também dizer foi anexado pelo Habsburgo a coroa espanhola. Aí, se você quiser completar, se não quiser, deixa até espanhola. Se quiser, você bota. A independência só veio em 1640, com um movimento chamado Restauração. Se você quiser, se não quiser, deixa até espanhola e vamos partir para a outra pergunta. Travou. Número 5, professora. Tá? Então vamos adiante. Aí Marco Nilton vai ter que passar para a página 117. Aí nessa página 117 nós temos no plano interno de Luís XIV surgiu as ideias de Bossuet e reforçou as tradições do poder sagrado dos reis. Por ser católico, revogou o Edito de Nantes, que a gente viu, né? Restabelecendo a perseguição dos huguenotes. Mais de 150 mil pessoas deixaram a França
entre funcionários do governo, soldados e burgueses. Isso abalou a economia francesa e resultou em uma crise econômica que despertou duras críticas ao regime absolutista. No plano externo, a França se envolveu em diversas guerras. As finanças ficaram mais enfraquecidas e o desenvolvimento e a oposição ao regime aumentaram. Seu sucessor foi o seu neto Luís XV, em 1715 a 1774. Sua administração foi marcada por enormes gastos, como com a corte, e por conflitos internacionais, como a Guerra dos Sete Anos, a partir de 1756, contra a Inglaterra. Com a derrota, a França perdeu grandes partes de suas colônias, como a região correspondente do Canadá. Com Luís XVI, as dificuldades intensificaram-se, resultando na Revolução Francesa em 1789, no fim do antigo regime. Então, a pergunta vai ser desse texto aí, que a gente vai fazer. Eu vou fazer a pergunta nesse texto aí. O que ocorreu... A pergunta, vou começar agora, viu? O que ocorreu... no governo de Luís XV. O que ocorreu no governo de Luís XV? Sobre a administração. O que ocorreu no governo de Luís XV, a administração dele, né? Foi o que ocorreu. Como foi marcado esse governo, como foi marcada essa administração, viu? De Luís XV. Aí você bota de 1715 a 1774. Qual a pergunta? O que ocorreu No governo de Luís XV, ou seja, como foi a administração dele, certo? Isso é em algarismo romano, né? Tá aqui em negrito, ó, Luís XV, XV. No caso, ele é no século XVI, não? Ah, não, século XV aqui. Eu tava vendo século XVI. Começa. Sua administração foi marcada por enormes gastos com corte internacional, com Guerra dos 7 anos. Isso. Partindo até onde? Até Canadá. Como é que se diz? Olha, Até a Guerra dos 7 anos. é melhor a gente botar só até a Guerra dos 7 anos, tá certo? Certo. Oi. Mas daqui eu ainda vou almoçar, tudo, né? Vai almoçar, né? Deixa eu terminar, calma. Professor, eu já tenho essa pergunta. Já? E aí? Já. Então a gente terminaram? Alguém já terminou? Eu terminei. Então vamos para a próxima pergunta. Botaram até Guerra de 7 anos, né? Não, espera. A gente tá copiou certo. ainda, professora. Tá bom, vá, copie. A senhora fez no dia 27/7 essa pergunta. Foi porque eu estou revisando? Mas só que naquele dia a senhora fez de uma forma diferente. A senhora botou quem foi o sucessor de Luís XIV e como foi marcada sua administração. Eu botei até Canadá. Pronto. Aí então é isso, entendeu? Que eu faço essas misturas e aí são revisões da prova. Então, quando você estuda aí alguma coisa, você está vendo, né? Viu? Pronto. Pronto. Então, a gente vai
para os símbolos do poder. Como a gente viu, é esse símbolo do poder de Luís XIV. Aí eu vou fazer a pergunta aqui, ele diz: Luís XIV alimentou o culto à imagem, ficando conhecido como Rei Sol, e atribuiu a ela a frase, o Estado sou eu, que expressava o desejo de controle de todos os poderes. Aí ele diz, o Palácio de Versalhes e outras formas de ostentação. Então, tudo isso foram símbolos do poder de Luís XIV. Então, o que é que eu quero que vocês falem sobre de Luís XIV? Eu vou perguntar assim. Eu vou perguntar assim, que rei, Calma aí. pergunta, viu? Que rei, a resposta vai ser bem pequenininha. Errei. Que rei alimentou, olha, vai ser esse parágrafozinho quase todo, viu? Que rei alimentou o culto, ó, tá tudo aí, ó, o culto, Eu já achei, já. a sua imagem, vai ser desse mesmo jeito a pergunta. Aí vai ser o culto, a sua imagem. Vai ser esse parágrafozinho todinho, viu? A gente já fez essa pergunta também, eu acho. Eu fiz de outro jeito. Foi. Peraí, o culto à sua imagem. Ficando conhecido do mesmo jeito que está aí, como o Rei Sol, você abre e fecha as aspas. A senhora pode repetir a pergunta, por favor, professor? Que rei Sim. alimentou o culto à sua imagem A imagem. aí vírgula, ficando conhecido Como o Rei do Sol ali, né? ficou com o Rei Sol, aí você bota um ponto. Peraí, ficando conhecido é como? Como o Rei Sol, aí você bota ponto. Certo. Aí você bota, é atribuída a ele essa frase. Atribuída A ele essa frase. Isso aí é com o Marconil, disse Miquel, eu sei. Daqui a pouco o Marconil diz. É atribuída a ele essa frase. O Estado sou eu. Você faz essa frase, o Estado sou eu, do jeito que está aí. Abre e fecha as aspas. Que expressa o desejado controle O Estado sou eu. isso. Aí você continua, que expressa, a pergunta é grande, mas a resposta vai ser pequenininha. Que expressa o desejado controle. Pronto, Gil, se quiser terminar, viu? 11 horas já, viu? Certo. Aí eles vão terminar aqui. Peraí, só falta isso. Expressa o controle de todos os poderes em suas mãos. Essa é a pergunta ou a resposta? Não, isso é a pergunta ainda. Aí foi o que eu disse a você. A resposta é bem pequenininha. Terminei, professor. O desejado controle. Lembrar que a próxima aula daqui a pouco vai ser resposta é Luís literatura XIV, de né? bordel. A resposta é essa, Luís XIV. Muito bem. Marconil? Oi, aqui. Já acharam as respostas, meninos? Aí eu posso terminar, né? Pode encerrar. Pronto. Aí tá bem, olha, tá bem revisado. Graças a Deus, Até a certo. próxima aula, viu? Até a próxima, tá? Obrigada, viu? Nada, tchau.
Tchau. Próximo ano eu vou mandar a aula agora, viu? Aula de literatura, de cordel.